Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite! Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. Se você busca um médico de confiança, a Unimed Campos conta com mais de 500 médicos cooperados para cuidar de você. Se busca estrutura, tem acesso a uma ampla rede própria credenciada em toda a região. Se busca solidez, confie no único hospital da região com acreditação ONA 3, o mais alto padrão de qualidade em saúde. Unimed Campos, 35 anos de credibilidade e evolução. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio, 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A IMIV oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 0280. IMIV, porque proteger é cuidar. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. Se você busca um médico de confiança, a Unimed Campos conta com mais de 500 médicos cooperados para cuidar de você. Se busca estrutura, tem acesso a uma ampla rede própria credenciada em toda a região. Se busca solidez, confie no único hospital da região com acreditação ONA 3, o mais alto padrão de qualidade em saúde. Unimed Campos, 35 anos de credibilidade e evolução. Agora chegou a hora de turbinar a sua conexão com a internet via fibra ótica da Acesso Total. Então se prepare, porque os planos são de cair o queixo. Para começar a voar, 600 mega por apenas R$ 79,90. E mais, a instalação é grátis e você ainda leva o avançado Wi-Fi 6, que proporciona rapidez e cobertura incrível. Chega de drama e lentidão. Acesse o site acessototal.com.br ou ligue para 2101 7777 e assine já. Acesso Total é de Campos, é da gente. É fibra. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Folha FM.
Quinta-feira, 14 de maio de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Você pode acompanhar e participar desse programa com a gente lá nos chats, né, dar a sua opinião, mandar aí o seu alô, interagir aqui com a gente. Pode acompanhar também daqui a pouco em podcast, todas as plataformas aí, tocadoras do podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV também a partir das 17 horas. Pela Alexa é só dar um comando, Alexa ouvir Folha FM. Pelo aplicativo da Folha também é só baixar aí na sua lojinha de app. Enfim, em todos os canais para você curtir, seguir, compartilhar a Folha FM. São 7h06 em Campos. Eu sou o Cláudio Nogueira. Este é o Folha no Ar. E a gente começa essa edição, como sempre, com as principais informações, trazendo hoje a previsão do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Campos com tempo encoberto pela manhã, mas com a presença aí do sol no decorrer do período. Máxima volta à casa dos 30 graus, a mínima sobe um pouco também, chega a 20 graus. Deve ser assim nos próximos dias. Chuva, por enquanto, não tem previsão, só de tempo com temperatura em elevação. Neste momento, faz 21 graus aqui na área central da cidade. São 7h07, programa de hoje com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, para fazermos aqui um painel político, eleitoral e analisando, né, as últimas pesquisas divulgadas e feitas pelo Aloysio lá no blog Opiniões e também no portal folha1.com.br. Esse movimento político no Brasil, no Rio e em Campos, país que ontem teve aí esse movimento grande por conta de um áudio que a Intercept divulgou, onde Flávio, né, faz uma cobrança de um patrocínio de parcelas atrasadas a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, aquele banco que é hoje o maior escândalo, né, de corrupção no país, e está preso. Esse áudio, né, repercutiu muito ontem. Pode ser ou não o avião do Eduardo Campos, que a gente comenta aqui, que a gente sempre fala aqui. Vamos saber com o Aloysio daqui a pouco de que forma isso vai interferir na campanha, como é que a oposição reagiu a esse áudio, como é que o Flávio, que primeiro negou, depois gravou um vídeo admitindo o contrato com o Master. Enfim, vamos saber como é que é isso aí, porque na verdade o governo vinha lambendo as feridas aí, que depois de tomar aquela mordida lá do Alcolumbre no Senado, com relação ao Jorge Messias, advogado, né, da AGU. E aí fica, né, da AGU não, da PGU, Procuradoria Geral da União, né? E aí fica a situação agora inversa. Quem é que vai lamber as feridas agora aí? Me parece que o Flávio, depois desse áudio. E a gente fala também sobre outros vários assuntos que repercutem, né, pelo tabuleiro, no movimento desse tabuleiro político aqui no estado do Rio de Janeiro também, né, toda essa expectativa com relação a eleição. Me parece que não vai ter mais eleição indireta, pelo jeito. Vamos saber também de Aloysio daqui a pouco. Enfim, todo esse movimento desse tabuleiro eleitoral a gente acompanha a partir de agora. Só rapidamente passar aqui pelo portal folha1.com.br e a gente traz aí os destaques de hoje. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem sempre de tudo que te faz bem, e nada melhor do que cuidar da sua saúde
protegendo inclusive contra a gripe. Vacina contra a gripe na Clínica Vacina Plínio Bacelar, você já encontra a versão 2026. E também com o apoio de RadMed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, agora são 7h10 em Campos. Acidente complicado ontem, né, rapaz? O ônibus cai em Ribanceira e 26 pessoas ficam feridas em Santo Eduardo, em Campos. Do total de feridos, 5 foram levados para o Hospital Ferreira Machado. Causas do acidente ainda não foram divulgadas e estão sendo apuradas. Ministro dos Transportes faz anúncio de multifaixas na BR-101 em 2027. Loja no centro de Campos, no Campos Shopping, é invadida na madrugada de terça-feira. Banqueiro Daniel Vorcaro financiou filme sobre Bolsonaro após negociações com Flávio. O áudio revelou negociação entre eles. STF manterá Couto, governador, até outubro, por Lula e Paz? É a pergunta que está aqui, foi destaque ontem também no jornal Folha da Manhã. Ainda em destaque, Paeste, vamos falar sobre isso já, hein? Flávio bate teto e Lula tem recuperação de abril a maio. Não tanto na evolução aí de intenção de voto, mas muito mais na aprovação de governo, que deu uma respirada. E aí a gente vai entender da onde é que vem esses cortezinhos, que aí o Aloysio faz essa parte e entrega mastigado para a gente entender a pesquisa. De onde é que vem essa melhora, né? Essa evolução? A gente fala daqui a pouco. Garotinho lança pré-candidatura a governador em evento no Rio. 2 homens são presos por suspeita de participar em homicídio em Campos. Ainda em destaque, de volta, a vereadora Tamires participa da sessão de forma remota. Homem que exibia armas em redes sociais é preso em Campos. Hospital Ferreira Machado registra 33 mortes por acidente de trânsito em 2026. Estamos na metade praticamente do 5º mês. 33 pessoas morreram em Campos vítima de acidente de trânsito. É muito alto esse número. Presidente da Alerj cria comissão para fiscalizar despesas de poderes. Ainda, assessores e chefe de gabinete do Tiago Rangel são exonerados. Essas são as manchetes que estão no portal folha1.com.br em destaque hoje. Bom, rapaz, vamos começar esse programa de hoje, esse painel, esse debate, essa conversa aqui com o Aloysio Abreu Barbosa, que é o jornalista de plantão hoje com a gente aqui nessa bancada. E ontem, né, com todo esse movimento, por conta desse áudio divulgado pelo Intercept, pode ter mudado aí os rumos de uma candidatura e quem sabe até de uma eleição. Vamos entender isso. Tem muito movimento para a gente pegar aqui, tem novas pesquisas, tem reunião de Lula com o Trump nos Estados Unidos, que teve inclusive a aprovação na pesquisa feita. O que você achou de Lula com o Trump? Entre cada 10 brasileiros, 6 aprovaram, 60% aprovaram a reunião. Tem a taxa da blusinha, que foi retirada. Tem também o programa Desenrola, que pode já ter repercutido nesta última pesquisa. Vamos entender esse processo todo, cada uma dessas faixas, cada um desses cortes a partir de agora. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui do Folha no Ar, sempre. Bom dia, Claudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia sobretudo você ouvinte que nos acompanha como telespectador pelo streaming das redes sociais, né, do programa. Mais tarde vai também nos ver pela TV, nos assistir. O dia de ontem foi um dia movimentado, né?
A gente fala, brincando, dessa coisa do avião do Eduardo Campos, porque em 2014 era terceiro colocado dos candidatos ali, principais pelo menos, né? Disputava aquela eleição, eram Dilma Rousseff, presidente, buscando a reeleição, eram Aécio Neves, né? Que era a bola da vez do PSDB, que vinha disputando o poder com o PT desde os anos 90, né? Desde a primeira eleição do Fernando Henrique Cardoso, em 94, presidente. Então, já fazia ali 20 anos que disputavam o poder, né? E uma candidatura do PSB, partido hoje aliado de Lula, partido de Alckmin, onde hoje está Geraldo Alckmin, né? Que lançou um governador, um jovem governador de Pernambuco, muito bem avaliado no seu estado, de esquerda, de centro-esquerda, né, que era o Eduardo Campos. E muita gente apontava que tinha um caminho muito promissor, né, naquela eleição. Muita analista apontava, né? Pelo cansaço do governo Dilma, pelo cansaço da polarização, então, PT-PSDB, que, como disse, já tinha 20 anos, né? E ele, numa viagem de campanha, no avião, o avião tem um problema, cai e ele infelizmente, ele vem a óbito, né? Junto com a tripulação. Marina Silva era vice numa composição do Rede de Sustentabilidade, que a partir do que ela então havia fundado, com um PSB, dois partidos de esquerda, né? Centro-esquerda. A comoção geral pela morte do Eduardo Campos, Marina assume candidatura. Uma candidatura que o Eduardo Campos era muito promissor e tudo, mas nas pesquisas, todas as pesquisas estavam em terceiro lugar. Marina, na pesquisa seguinte, assume a ponta, pela comoção, né? Marina também já era figura conhecida, havia sido ministra de Lula, saiu do governo justamente para de embates com Dilma desenvolvimentista e ela preservacionista, né? E assume a dianteira, sofre um ataque pesado, com muitas fake news do PT, que talvez tenha inaugurado essa coisa de fake news no Brasil, naquela campanha, dizendo que Marina ia acabar com Bolsa Família, ia parar a produção de pré-sal. Quando não há um vídeo, uma declaração, uma entrevista, um áudio em rádio de Marina dizendo nada parecido com isso. Enfim, aquela época a campanha era mais longa, havia tempo para ver uma onda, uma contra-onda. Marina acabou sendo ultrapassada na reta final do primeiro turno por Dilma e por Aécio, que também bateu nela, né? Disputam Dilma e Aécio no segundo turno, o resultado todo mundo sabe qual é. Dilma ganha Aécio larga na frente, nas pesquisas do primeiro e segundo turno, e Dilma ganha por pequena diferença, né? Para ser impeachmentada 2 anos depois. Então, a agenda do Eduardo Campos é a capacidade de você mudar uma eleição. É um fator aleatório que ninguém é capaz de prever e que pode mudar uma eleição. Agora, há também aviões de Eduardo Campos, no sentido figurado, que não mudam o resultado da eleição. O tiro que Trump tomou na campanha de 2024, todo mundo esperava que ele fosse explodir nas pesquisas a partir dali. Não explodiu. Ele até ganhou muito bem aquela eleição. Mas não foi por conta do tiro que ele tomou, que passou centímetros pegou de raspão na bochecha dele. Quer dizer, bochecha está a centímetros do crânio, né? Então, do cérebro, né? E não mudou, né? Há aviões de Eduardo Campos, no sentido figurado, também que não mudam a eleição. Trump não ganhou muito bem de Câmara por conta daquele tiro. Aquilo não mudou. Foram outros fatores. Agora, em relação a Flávio, primeiro, Nogueira, vamos fazer mais uma conversa. Qual a sua opinião? Olha, Luiz,
a resistência que ele vai ter sobre esse tema vai ser fundamental. E aí, ontem tive acesso a alguns bastidores, e assim, eu estava vendo a campanha que é a equipe que coordena a campanha, que faz, né, todas as divulgações, divulga os vídeos e tal, não sabia lidar com aquela situação, não tinha como lidar com aquela situação surpresa. Mais cedo, ele foi interceptado lá por um repórter, perguntado por um repórter numa saída, eu acho que ele estava no Supremo aquela hora, e aí perguntou: Flávio, como é que é essa coisa do dinheiro lá do Vorcaro pro filho do seu pai e tal? Ele falou: de onde você tirou isso, rapaz? Não existe isso e tal. Ele negou. E aí, logo depois, vaza o áudio da Intercept. Perdão, deixa eu complementar. Negou e disse que o repórter era militante, não era repórter. Perfeito. Ele aí cumprimentou os jornalistas, boa tarde. Ele está fazendo essa comunicação mais branda, mais light, né? E aí ele pegou e falou aos jornalistas: boa tarde, um abraço, obrigado. Diferente do pai, que batia de frente com tudo que é jornalista, chamava todo mundo de... Enfim. E aí ele falou: os militantes, você que é militante não é jornalista, né? Como você falou, lembrou. Cara, assim, como lidar com a situação dessa vai ser fundamental para ele se manter, primeiro, dentro do próprio partido, né? Porque já começou a surgir o nome da Michelle. E depois, como que a oposição vai explorar isso? O Zema gravou um vídeo, que não pode admitir, mas me parece ainda aquele fogo amigo, mas um fogo amigo muito acanhado, muito devagar. Não vi... foi não, desculpa, não foi não. Você acha que foi... Eu vi a declaração de Zema, ele falou que a direita não pode vencer a esquerda fazendo o mesmo que critica a esquerda de fazer. Não foi então eu vi um vídeo mais curto, eu não sei se foi corte. Não foi brando, não. Não, essa parte eu de fato não vi. Então, desculpa, eu não vi o vídeo inteiro, eu vi um corte. Pode ter sido isso. Eu vi hoje, inclusive, jornalista daqueles que... Né, Caiado e Zema falaram de Caiado eu não vi. Dura, e Renan Santos, que já vinha batendo, desceu além. Sim. Renan Santos falou em perda de mandato do Senado. E aí desenrolou isso. O Caiado, eu não vi vídeo dele, não vi áudio dele, mas até onde eu vi do Zema, eu tinha achado leve. Mas tem vídeo. Mas aí você completa com o vídeo perfeito, então, né, pegando pesado. Até porque também é uma oportunidade de ele ser o candidato de fato da direita. Porque o Flávio hoje é o candidato da direita, é o candidato bolsonarista da direita, e que vinha muito bem, desde quando você observou essa crescente dele lá no início, a partir de quando foi, né, lançado pelo pai, abençoado ali pelo pai em dezembro. Agora, como que a oposição vai explorar isso? De que forma eles vão saber fazer esse jogo de comunicação da internet? Eu estava pensando ontem, a velocidade das informações, dos debates, isso mudou todo o cenário do mundo, muda na nossa vida pessoal, quanto muda também na política. Então, acho que vai depender muito de como a oposição vai saber explorar essa situação. Isso é um fato, é pelo menos um caminho. E aí tem vários outros cortes que a gente vai entender. Eu não sei se ele se mantém. Aguardar o pé. Você disse, eu não vi também, mas que o Valdemar Costa Neto falou que ele permanece. Mas Valdemar falando, de dia e de noite é uma outra coisa. De manhã ele fala uma coisa, sentado fala uma coisa, em pé fala outra. Então é preciso esperar. Acho que vai ter um impacto muito grande, inclusive naquilo que você é especialista, nos números da próxima pesquisa. E o que vier desse impacto pode definir o futuro dele. Não. Desculpa, perdão. Não, e aí a gente complementa. Eu quero saber o que você tenta projetar com a sua expertise dentro dessa... Porque assim, eu falava mais cedo aqui que o governo se recolheu
lambendo as feridas, é aquele modo de dizer que estava recolhido. Não tinha atacado o Alcolumbre justamente por conta de não querer atender ao Alcolumbre, o pedido de Alcolumbre, para segurar a CPI do Banco Master. Cara, e aí o governo agora tem, governo que eu digo, a esquerda, o PT, tem a oportunidade de contra-atacar. Agora, como que vai contra-atacar? Isso também é importante. Deixa bem claro, Nogueira, nenhuma reação foi branda da direita, dos mais presidenciais de direita, não, tá? Tá. Vamos as aspas. Romeu Zema, Flávio Bolsonaro, e fala como se tivesse uma interlocução com ele. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcar é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula do PT e fazer a mesma coisa. Romeu Zema, Ronaldo Caiado, o senador Flávio Bolsonaro deve responder aos questionamentos sobre o financiamento do filme e as relações com o dono do Master. Tudo que envolve o Master e cifras milionárias precisa ser tratado com total transparência com a população. Caiado. Como a Renan Santos. Flávio Bolsonaro acabou. Se o Brasil for um país sério, Flávio Bolsonaro, assim como todos os outros envolvidos no escândalo do Banco Master, isso inclui o Xandão, tem que ir para a cadeia. Ou seja, não vi aqui, me desculpa. Não, eu tinha visto a parte do vídeo dele. Não é sobrando, não. Pesado sim. E aí, você acha que ele resiste? Eu já ouvi falar até o nome de Michele. Agora... Não, está se cogitando. Estou falando... Mas Valdemar falou que se mantém, né? Eu acho, sinceramente, Nogueira, assim, sem ter juízo de valor, tá? E se for ter juízo de valor moral aqui, né, enfim. Não que não seja importante fazê-lo, mas não é o objetivo. Entendeu? Na fila do pão, não ajuda a pagar o pão. Entendeu? Nem vai fazer você pular o lugar na fila. Na fila do pão, o que importa é como isso vai afetar a intenção de voto. A gente só vai saber isso a partir das pesquisas. Agora, há sinais muito claros. Inclusive muito claros da aliança da Faria Lima com o Flávio. Né, do setor do grande capital brasileiro com Flávio. Do grande capital brasileiro com qualquer opção de oposição a Lula. Opção viável. E Flávio, né? Vamos falar da pesquisa Quest no segundo bloco, mas Flávio estava em empate técnico com Lula em todas as pesquisas, né? No segundo turno. E bem próximo no primeiro turno. E o único que no primeiro turno com mais de 2 dígitos, né? E bem mais no caso dele, né? Ali pouca diferença para Lula. Na Quest, por exemplo, estava 6 pontos de Lula no primeiro turno. E 1 ponto no segundo turno. Quer dizer, então, mas o mercado reagiu também, e isso espanta a velocidade da reação do mercado. O dólar que vinha abaixo subiu e a bolsa despencou. A bolsa de valores despencou, e o Bovespa despencou, né? O mercado não precisa pesquisa para saber como é que o mercado reagiu, né? O mercado, esse ser, né? O mercado... O mercado, para mim, parece um monstrengo de Fernando Pessoa. Um monstrengo que está no fim do mar, na noite de Breuil sem voar. É uma coisa meio mítica, o mercado. O que é o mercado? Você fica imaginando o que seria o mercado, como é que seria a cara dele, né? É um monstrengo de Fernando Pessoa. Mas é importante, sem nenhuma ironia, é importante, vivemos num regime capitalista, né? É muito importante, sim. E as relações foram imediatas, né? Do mercado. Agora, a gente estava falando aqui antes do programa. Vai ser o avião no Eduardo Campos? Cara, quando o Trump, em comício, na campanha eleitoral de 2024, toma aquele tiro que passa de raspão na bochecha e quase acerta. Pegou
Pegou na cabeça dele, né? De raspão na bochecha. A poucos centímetros do próbio, né? Bochecha, cérebro, né? Poucos centímetros do cérebro dele. Se esperava que ele fosse explodir nas pesquisas no dia seguinte. Isso não aconteceu. Talvez porque o eleitor lá já estivesse muito polarizado. Então, quem estava com um, estava com outro e nem ia mudar. Né? E ele vai ganhar bem aquela eleição de Câmara, bem, mas talvez por outros motivos, não pelo tiro, entendeu? Então, tem que esperar para ver. Né? Particularmente, eu acho que vai afetar sim. Até porque a gente vai ver na Quest, Lula, assim, é tudo na margem de erro, tá? Tem alguns movimentos que são fora da margem, em aprovação do governo, por exemplo. Mas intenção de voto são na margem de erro. Mas, assim, o que me causou, assim, eu não quero adiantar pesquisa, né? Eu vou falar no próximo bloco, mas, assim, a aprovação de governo, ela se deu, basicamente, quando você vai dividir por região, no Sudeste e no Centro-Oeste. E faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos de renda familiar mensal. É a classe média baixa, né? É o pobre que acha a classe média. Né? 2 a 5 salários mínimos de renda familiar mensal inclui todo mundo, o salário de todo mundo daquela casa, né? Quando você vai ver a intenção de voto no primeiro turno, na estimulada, quando você apresenta o nome dos candidatos, o que me espantou foi que Lula cresceu, né? Ele tirou voto da direita não bolsonarista. Quando você divide por ideologia. Esquerda lulista, centro, independente, direita não bolsonarista, direita bolsonarista. Lula cresceu na direita não bolsonarista. Isso assim, não é uma coisa que você esperasse, né? Isso tudo antes do áudio, né? Agora, para fechar e passar a bola para você, para saber também a sua impressão, para não virar monólogo, quem divulgou o áudio? Tá, esse áudio saiu de onde? Não sei. Ué, como é que não sabe? Do processo. Do celular de Vorcaro. Ah, sim, do celular de Vorcaro, tá. Não sei como que ele conseguiu, é isso que eu não sabia. Tá. Com quem deu o celular de Vorcaro? STF. A Polícia Federal. Polícia Federal. Então, vamos combinar? Alguém da Polícia Federal vazou para a Intercept, né? Vazou para a Intercept. O processo segue lá sob a relatoria do André Mendonça. André Mendonça é indicado ao Supremo pelo pai de Flávio Jair Bolsonaro. Ou seja, você está de posse do celular, vazou o celular para o Beto, eu posso achar que vazou sem que Cláudio Nogueira quisesse que vazasse. Sim, E quem controla a Polícia Federal? Como o presidente? O governo, né? É o governo. Na verdade, é o ministro da Justiça, né? Aliás, ele garantiu que não ia haver covardia, né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Você falava o tempo inteiro que o governo não vinha batendo, que estava muito passivo, e papapá. Ciro Nogueira, com o Master, com a Federal, e agora esse vazamento, mostram que a caixa de ferramentas está aberta, o bagulho é doido, é chapa quente, um linguajar bem popular aí. Mas o que você acha? Vou acrescentar só uma informação, dou minha opinião, e acho assim muito sério esse caso, e de fato pode mexer muito, não só com os números, mas mexe do mercado, como você falou, e das pesquisas, mas mexe com a possibilidade
dele continuar como pré-candidato, na verdade. O Globo traz aqui hoje a Miriam Leitão. Agora, pai de Daniel Vorcaro é preso. Somente isso, com a confirmação de mais uma fase da Operação Compliance Zero, tá? Não tem nenhum outro detalhe, não tem nada. Qual é o motivo? Ô Aloysio, a direita tem a oportunidade de se livrar do bolsonarismo? Porque assim, existe o bolsonarismo e existe a direita. Os dois vêm, né, se relacionando desde a vitória da eleição de 2018. Você acha que agora, que tem aquela direita mais centrada, aquela que não é tão radical, que não é tão bolsonarista assim, você acha que é uma forma de a direita tentar se livrar, como você falou? E agora eu estou vendo aqui também, Carluxo reclamou de Zema. Você falou que Zema pegou pesado, eu não tinha visto o vídeo completo. De fato, pegou então, tá aqui, e Carluxo falou que passou de todos os limites. Carluxo é o Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro. Enfim, e aí vem essa questão, a direita tem a oportunidade de se livrar do bolsonarismo, ou não é interessante também se livrar do bolsonarismo neste momento? Toda uma dúvida e pergunto até a você, porque assim, qualquer decisão agora, precipitada ainda, talvez sem entender aí os números, sem ter novos números de pesquisa, para onde a gente vai, para comentários, é mais complicado. Agora, uma coisa a gente pode assim afirmar, questionar, será que o Flávio resiste? E se ele resistir ao que a gente chama aqui de avião do Eduardo Campos, ao tiro do Trump, que você traz muito bem hoje, se ele resistir a isso, tem alguma oportunidade, tem alguma possibilidade dele sair fortalecido dessa situação? Porque para quem não acompanhou, gente, é um patrocínio, o meu caro Aloysio, que pode chegar a 159 milhões de reais, 159 milhões de reais do Banco Master, com mais associados do Banco Master, e esses associados, isso é tudo investigação, estariam envolvidos com grana do PCC. Então, está tudo sendo investigado pela Polícia Federal. E isso representa o quê? Em termos de números, muito maior, ou pelo menos um pouco maior, do que o escritório do... Como é que é lá o eu ia falar isso. O profeta lá da nossa independência, lá né, contra o golpe, o Alexandre de Moraes. Então, assim, olha a proporção, a profundidade dessa situação, né? Até que ponto a direita pode aproveitar a oportunidade, porque se tem gente que não carrega os outros, é a família Bolsonaro. Eles não dão a mão a ninguém até o final, não. Enquanto você está bem, você está bem. Você escorregou, fica para trás, amigo. É deixado para trás. Isso, vários exemplos. O Tony de Paula mesmo está deitando o cabelo aí. É uma oportunidade? Você consegue enxergar? A direita arriscaria se ver livre do bolsonarismo? Que era muito cedo. Vamos, o grande poeta do rock brasileiro, né? Um deles, né? Ainda é cedo. Né? Cedo, 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 cedo. Eu dizia, ainda é cedo. Enche rato russo, né? Ainda é cedo. Cara, essa coisa dos valores tem que ser melhor explicado também. Porque Flávia negociou com o Vorcaro 134 milhões para bancar o filme. Parece, assim, que o que foi repassado de fato foram 61 milhões. Mas as 614 milhões, né, do Master em um grupo que financiou o filme. Então, assim, são cifras, 61, 134,
614, é tudo na casa do 1 milhão, mas são cifras bem diferentes, né? Eu acho que isso demanda maior esclarecimento, né? Demanda maior esclarecimento. Agora, como o próprio Flávio admitiu, quer dizer, o Bocardo investiu, né? Se foi 61 milhões ou 614 milhões, ou 136 milhões, né, a gente vai saber, a gente vai ter uma certeza. Eu não tenho nem ideia que dinheiro é esse, sendo 614, 136, a gente nunca viu, vai ver se nada parecido com isso, né? Não sabe nem o volume que isso ocupa em nota de R$200 empilhado, a gente não tem nem noção. Né? Então, agora, eu acho muito difícil que não afete. Você me pergunta, não tem um outro nome da direita? Eu acho, assim, só tem um nome da direita, e isso não é expressão de simpatia, que vinha batendo em Lula e em Flávio. É Renan Santos. Agora, é um cara novo, jovem, é um outsider, né? Vem do Partido Novo, aí a missão, que é a expressão partidária do MBL, aquele movimento que foi fundamental para o impeachment de Dilma, né? Que teve aquele momento ali entre 2014 e 2016, o seu auge, conseguiu, de fato, ser protagonista na derrubada de uma presidente, né, da República. Mas, assim, ele é o único que vinha batendo nos dois lados. Isso assim, é um fato, né, que na expressão de simpatia. Né? Caiado e Zema, para não perder os eleitores de Bolsonaro, não batiam em Flávio. Né? Zema, inclusive, ele especulava para ser vice de Flávio. Né? E nenhum deles, sobretudo, performa em 2 dígitos. Porque, olha só, a gente vai falar de pesquisa, a gente está meio que adiantando aqui, seria o tema de hoje, a gente ia ficar falando o programa inteiro quase sobre pesquisa, até ver esse fato aí da gravação, né? Mas, assim, nenhum dos demais candidatos, não tem nenhum outro de esquerda. Teodoro Rebelo, que foi comunista a vida inteira, hoje é democracia cristã, se enchapelou como democracia cristã, né? Provavelmente passou o padre Kelman dessa eleição, né? Tem Lula no debate, até porque conhece o Lula bem, foi seu ministro, né? Foi presidente da Câmara e tal. Então, não há nenhuma opção da direita, entre as opções postas como pré-candidatos, até aqui com viabilidade eleitoral para almejar. Se você tem, por exemplo, um Eduardo Campos, ele ainda vivo, em terceiro lugar, com 2 dígitos, você tem uma opção. Vamos falar da Quest próximo bloco, mas está Romeu Zema 4%, Caiado 4% e Emerson 2%. Lula está com 39% e Flávio com 33%. E fala no primeiro turno, né? Então, assim, você não tem uma opção ali, se tivesse uma opção com 10, com 12, com 20, entendeu? Com 15, você não tem. Então, há o eleitor bolsonarista mais fanático, como há o eleitor petista mais fanático, que vai abraçar da cova com o cara. E não vai mudar de maneira nenhuma. É preciso medir isso também. Qual é aquele eleitor que vai abraçar da cova com Lula, e não estou dizendo que vai para a cova, nem que, mas que pula junto no abismo com o cara. Existe. Tanto existe que estamos falando até agora do Rio de Janeiro, que eles querem pular no abismo com o Jair Bolsonaro. Quem invadiu a Praça dos 3 Poderes pulou no abismo com o Jair Bolsonaro. E estão esperando por isso. Se com penas mais duras, se com penas desproporcionais, isso é outra conversa. Os buchos de canhão, né?
Mas todo mundo ali, todo mundo que acampou em frente ao exército, inclusive em campos do casa, é gente que pula na cabeça do cara, entendeu? Então tem gente que mesmo assim não solta do cara, né? E é preciso saber, é preciso medir isso, entendeu? Quem afetou? Sim. Quanto? Entendeu? Alguém herdou esses votos? Sim. Quem? São respostas, são perguntas sem resposta. Isso vão ter resposta nas pesquisas. Você sabe o que você acabou de falar aí, no meu entendimento? A polarização pode salvar Flávio? Porque não tem uma terceira opção, né? Eu acho que mesmo que Flávio sobreviva, ele pode sair disso período de morte para vencer. Mesmo que sobreviva. Lembra, deixa eu anotar aqui para não esquecer. Ferido de morte. Agora, lembra que você falou aqui, Nogueira? A ala da família em conserva do carnaval vai rodar até as 16h59 e 59 do dia 4 de outubro, ou seja, até dia 25, segundo turno, exato. Enfim, mais ainda, né? Vai mais adiante. O Banco Vorcaro, o Vorcaro, o áudio do Vorcaro vai rodar até as 17 horas do dia 25 também, então, a partir de agora. É uma ala... Vai. Não é? Só que uma diferença, a direita é muito mais ágil nas redes sociais do que a esquerda. Né? Lida melhor. A direita na esquerda, certo ou errado, é um guepardo. A esquerda, certo ou errado, nas redes sociais é hipopótamo. Boa. Tem diferença. A tartaruga de Galápagos, né? Aquela grande. Parece aquele... Isso nós falamos aqui, estamos aqui escondendo atrás de microfone, não, falamos aqui com o Lindbergh, na última que ele teve aqui, lembra? A gente falava com ele, tá uma forma de lidar com a mídia digital muito devagar. Parece aquele... Foi um leão marinho que apareceu ou foi um elefante marinho que apareceu lá em Gruçaí? Elefante marinho. O elefante, se arrastando ali. Cara, a imprensa mundial está divulgando, são 7h48, a gente pode fechar esse bloco agora, se você não tiver mais nada para observar aí. Mas assim, o estrago que o Banco Master tem capacidade de fazer hoje com o Brasil vai para além dessas eleições, hein, Aloysio? Em uma semana, ele trouxe aí 2 cipuadas daquela de foiçada no escuro, uma no Ciro Nogueira, seríssima também, confirmando em áudio e em diálogo também pelo WhatsApp, se continua em 500 ou pode ser 300, 500 mil, meio bilhão de reais por mês, tipo uma mesada para Ciro Nogueira. E aí vem agora mais esse... Meio milhão, Nogueira. 500 mil. É meio milhão, desculpa. Obrigado. Rapaz, tanto dinheiro que você estava falando aí em 600 mil, que eu sei onde é que foi botar, eu já me perdi agora aqui, desculpa. É meio milhão, cara, é muito. Você passa a vida inteira para juntar o primeiro milhão, o sonho, né? E não consegue. Então o cara tá ganhando 500 mil por mês. Olha que doideira, de mesada, de um suborno, de um dinheiro que pode ser o dinheiro dos fundos dos aposentados aqui do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, da SEDAI daqui do Rio. Só isso, Nogueira. O golpe que o Vorcaro deu de 40 bilhões foi no fundo garantidor. O fundo garantidor é mantido pelo correntista de todos os bancos do Brasil. Cada juros que você paga no cartão de crédito, cada e que dói, todo mundo sabe quanto dói aquela fatura,
no mês, na data de vencimento, quando você paga de juros, todo esse dinheiro vai para o fundo garantidor. E foi esse dinheiro do fundo garantidor que seu, meu, todo mundo que está ouvindo aqui, que paga no cartão de crédito, débito, tudo isso, você paga de juros a banco, tudo isso vai para o fundo garantidor. E é o dinheiro, esse dinheiro nosso, fundo garantidor, que vai cobrir esses 40 bilhões de Banco Master. É dinheiro nosso, de todo correntista brasileiro. É nosso dinheiro. Ou seja, não é só desses fundos... Não, porque o que cobre, quem vai cobrir o prejuízo é o dinheiro do fundo garantidor. É é isso aí. É meu e seu, é de qualquer correntista brasileiro. Percebe? Sim, sim. É nosso. Não é só de que aplicava no Master, não. É nosso. É isso. Cenas do próximo capítulo. Vamos aguardar para ver o que vai ser o dia de hoje. Agora, eu só sei de uma coisa, que, sinceramente, meu caro Luiz, como é que é o nome daquele personagem do Sexta-feira 13? Jason. Jason tá com medo de passar no Brasil nessa eleição, amigo. Vai fazer Jason, aquela... Bicho, pelo amor de Deus, vai ser uma doideira. Vai ser pescoço, cabeça rolando para tudo que é lugar com essas foiçadas aí. Para perder isso também, vamos terminar. O bloco são 7h51. A gente não pode perder de vista também o seguinte, não tem ninguém fora. Assim, eu falo, não tem ninguém fora, tem gente fora, mas não tem partido ou ideologia fora do escândalo do Master. Ele não existe. Ele vai do centrão à extrema-direita à esquerda, né? A extrema-esquerda acho que não, né? Mas a esquerda vai, o PT. Com Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira, poderia estar acontecendo com o Jacques Wagner, senador do PT na Bahia. Poderia estar acontecendo com Rui Falcão, ex-chefe da Casa Civil, né, figura de pro do PT. Poderia estar acontecendo com o Guido Mantega, ex-ministro de Dilma e Lula, que trabalhou no Conselho do Master. Poderia estar acontecendo com o Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo, ministro aposentado do Supremo e ex-ministro da Justiça de Lula, amigo de Lula desde os tempos da ABC. Isso é Bernardo do Campo. Deve acontecer com a Alcolumbre, cujo fundo, o seu cabo eleitoral e ex-contador, na presidência do fundo dos servidores do Amapá, que é um estado miserável, estado de Alcolumbre, um irmão de Alcolumbre no Conselho Fiscal, aplicou a bagatela de 400 milhões do dinheiro do servidor, dinheiro fundo perdido, não vai recuperar esse dinheiro, né? O que certamente foi o principal motivo para o Alcolumbre ter feito aquilo que fez no Senado, impondo a Lula a primeira derrota de um indicado presidencial ao Senado em 132 anos, desde Floriano Peixoto, né? Não vai parar a investigação, não? Porque chegaram, a PF fez operações lá no Amapá. A conversa foi nessa parar, não vai parar a operação, não? Então tá bom, segura aí, negão. 132 anos, Messias foi o primeiro recusado pelo Supremo, pelo Senado Supremo. Então, cara, o que não falta é caroço nesse angu, né? E tem para todo lado. O problema, a gente não pode perder isso de vista, que a gente não é ingênuo, nem deve ser, a nós não nos cabe ser, enquanto analista, enquanto jornalista, enquanto radialista, é que quem controla a PF pode escolher quem é a bola da vez. Quem não controla pode ser escolhido. A diferença é essa. Porque não é republicano. Não é, exatamente.
Se é para fazer, né? Então que libere tudo. Perfeito, você está perfeito. E para finalizar, desculpa, os dois maiores interessados em que não haja delação de Vorcar, a delação, não, como se falou, não abra tudo, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Dias Toffoli, indicado por Lula, após ser advogado do PT, após ser AGU de Lula, como é Messias, né? Lá atrás, no primeiro e segundo governo Lula, né? No primeira década dos anos 2000, e Alexandre de Moraes, que no Brasil tudo é uma festa, né? A despeito de ter sido indicado pelo presidente golpista, entre aspas, Michel Temer, virou herói da democracia ao ser vítima e algoz de golpe de Estado dos Bolsonaro, né? Do Bolsonaro e dos seus apoiadores, seus generais aí que estão presos aí por conta disso. Né? Agora, herói da democracia, que a esposa recebe 3,6 milhões, no escritório de advocacia por serviço não esclarecido, que não tem serviço advocatício no mundo que pague esse valor, que no dia que é preso, porque essa conversa de Flávio foi uma semana antes da primeira prisão de Vorcaro, correto? Sim. Uma semana depois, essa conversa de Vorcaro era com o Alexandre de Moraes, cujo ele no aeroporto, ele ia ser preso, ele ia fugir para a Ilha de Malta, no Mediterrâneo, foi preso pela Polícia Federal, e uma das mensagens, nesse mesmo celular, onde saiu esse mesmo diálogo com o Flávio, Vorcaro pergunta, e aí, resolveu? Então, bicho, tem para tudo. Olha só, vamos combinar? Vamos tentar ser minimamente sérios e isentos aqui. Minimamente. Isenção é total impossível, né? Vamos tentar minimamente. Não tem ninguém de fora, cara. Assim, tem indivíduos, mas, assim, os lados envolvidos, não tem ninguém de fora. Não tem um lado envolvido que não vai perder um braço, uma orelha, um braço, uma orelha e uma ponta de nariz. Uma perna, entendeu? Se for para apurar tudo mesmo, agora vai apurar seletivamente, ainda que ninguém discuta a coisa de Ciro Nogueira, ninguém discuta a coisa de Flávio, vai apurar assim? Vai apurar só contra os inimigos do rei? Os amigos do rei vão ser poupados? Porque se for assim, isso é reinado, isso é império, isso não é república. E até onde eu sei, vivemos desde 1889 numa república. Não, e perfeito. E assim, há uma expectativa da gente, né, como você falou, minimamente ético, na tentativa desse exercício da imparcialidade, como você disse, também é muito difícil. A única coisa, só para fechar, é que, da minha parte, que eu espero muito e torço muito para que seja feito isso de forma mais rápida possível. Sabe, Aloysio, de forma integral, como você falou, né, para ser uma forma republicana e o mais rápido possível para que não passe mais uma eleição com todas essas possibilidades aí de gente envolvida e a gente sem saber. Isso é muito ruim, muito ruim. Quer fazer eu não sei fazer aposta, não gosto, mas quer fazer uma aposta metafórica comigo? Quem quer que seja eleito presidente em outubro de 2024, após, no dia seguinte tem a festa da vitória, tem um choro de corno derrotado, né? Mas no dia seguinte, o Márcio vai ser varrido debaixo do tapete. Quem quer que vença a eleição? Porque tá... Eu só venço um outsider completo, que não tem a menor chance, um Renan Santos. Mas assim mesmo, se tiver um mínimo de juízo para ter governabilidade, uma coisa é você chegar lá, outra coisa é chegar lá, o que você faz? Vai ter que varrer para debaixo do tapete. Tem jeito. Infelizmente. Cai a República, infelizmente. E a República, o sistema
enfim. E se tornou tão grande esse problema do Master, que você tem razão, infelizmente. Agora, não dá também para a gente ver assim, por mais que sejam graves os fatos, não perder de vista que até agora eles parecem estar sendo divulgados e apurados de maneira muito seletiva. Sim. Bom, são 8 horas, Aloysio. Vamos fazer um intervalo e a gente volta para falar de pesquisa? Vamos lá. E aí, é claro, né, destacando sem essa novidade aí desse áudio, é muito avião, rapaz, meu Deus do céu, de Eduardo Campos, é muito tiro lá de Trump, minha nossa. Vorcaro já tirou Zema, quer dizer, Ratinho Júnior, depois ele corrigiu lá. STF já tirou o PL do Rio. Aí pergunta, Michele, embora de Ciro, tá perguntando aqui também, Almir Júnior, secretário de Agricultura. Tá no Face, comentário do Face. Não. Dá um renovar aí, que aí ele volta, de repente aparece para você aí, dá um atualizar na página, eu tô fazendo isso toda hora. Leandro Brizola, é moda agora pedir um troco emprestado para o banqueiro. E aí, assim, não tem nada de errado eu sair daqui e vender uma propaganda para um banco. Aliás, estou aqui tentando fazer isso agora. Ontem eu mandei uma propaganda. Só que o banco não tem envolvimento conforme esse Banco Master tem. Então, assim, é lá e cá. Tem que também separar as coisas aí. Não pode colocar todos os bancos no mesmo saco aí do Master, não. Aloysio, então pausa rápida aqui, a gente volta. Eu estou vendo alguns comentários aqui, tem um comentário, né? Tem. Eu não tinha visto, não estava atualizando. Como é que o botou aqui? O Vorcaro já tirou Zema, STF já tirou PL do Rio, Rios, Michele, Bora de Ciro Gomes, eu falei, mas não, Ratinho. Ah, tá, Ratinho Júnior. Não sei se foi o Vorcaro que tirou o Ratinho, acho que ali foi mesmo Sérgio Moro, né? Que tirou ali foi uma jogada inteligente de Flávio, que foi... Moro não tinha vaga pela União, União não queria dar vaga a Moro para governador, e aí e Moro liderando as pesquisas, né? Deve se eleger governador do Paraná, tá? O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, o ex-ministro federal Sérgio Moro, da Lava Jato, e Flávio deu o PL. Ratinho, você quer ser candidato? Eu vou dar o PL para Moro, como de fato fez, né? E Ratinho, mesmo com muita aprovação, não tá ao que parece, não vai conseguir fazer o seu sucessor, né? Tem aqui mais o quê? Comentário. Vamos ver a próxima pesquisa de isso, Lula 2026. Maurício Batista, tudo bem, uma pesquisa você vai terminar a mesma coisa, Lula 2026, né? Tem, como eu te falei, a gente falou aqui antes, né? Tem gente que vai para o precipício com um ou com o outro, né? Você parece que vai com Lula, né? Mas realmente, o momento, a gente vai falar das pesquisas no bloco seguinte, já vi uma reação de Lula antes desse fato, né? E, assim, a tendência é que com esse fato novo, realmente... Hoje, talvez seja... Hoje, estamos no dia seguinte Hoje é dia 14, estamos hoje há 4 meses e 21 dias da urna, né? De 4 de outubro, primeiro turno. Hoje talvez seja no dia seguinte a divulgação do áudio e de Flávio com Vorcaro, talvez seja no ano, até aqui, né, o melhor dia para a campanha de Lula. Ou para a pré-campanha, né, já que não tem convenção ainda. Isso é um fato. Se vai se confirmar, vamos esperar as pesquisas sim. E sobretudo a urna, né? Mas hoje é sim, neste ano de 2026, até esse momento, com a recuperação de Lula antes dos fatos, com o Flávio batendo teto antes desses fatos, e os fatos vendo Flávio e Vorcaro,
me parece ser, assim, hoje o melhor dia da campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como dizia aquele narrador, já que Almir Júnior está aí, choveu na horta do Mengão. Lembra quando saiu um gol? Choveu na horta de Lula. Tem que aproveitar a chuva, amigo, porque daqui a pouco a gente já sabe. 8h05 agora, Luiz, pausa rápida aqui e olha, você continue aí, por favor, não desligue o rádio, nem saia aí da conexão, a gente volta a seguir. Tem aí a nova pesquisa trazendo aí uma diminuição da rejeição de Lula. E da onde é que pode ter vindo essa diminuição? Vamos entender, né? Será que já é aquele programa de crédito que o governo criou? Será que é o Desenrola 2? Vamos saber daqui a pouco. Daqui a pouco a taxa da blusinha também já caiu, hein? Vai começar agora você poder comprar aí sem as taxas, até R$250, aquele negócio. Então, daqui a pouco mas essa não entrou nessa pesquisa que começou ontem. Então, a gente volta já. São 8h06 aqui na bancada hoje com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, esse painel político, eleitoral e todos esses movimentos. E vamos trazer, como diz a Luiz, parafraseando lá o Capi, para o nosso canavial também. Não vai ter eleição no Rio. Lembra que eu falei que aquele Couto gostou de ser governador? Será? Não sei. São 8h06. Oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radimed Diagnósticos por Imagem. Voltamos a seguir. Folha